Qual é o balanço que vocês fazem? Tem já um público estimado? Vocês já fecharam aí os números de como é que foi essa manifestação, essa quinta manifestação? Fabiola, essa manifestação conseguiu manter o patamar de mobilização muito próximo das anteriores, o que num ciclo de mobilização tão pouco espaçado como a gente tem feito é algo significativo, ainda mais quando considera que a gente está ainda no meio de uma pandemia, com uma vacinação ainda lenta e que muita gente não tem ido às ruas por causa disso. Foram 4 grandes manifestações no espaço de 1 mês e meio, praticamente. E nós levamos, somando no Brasil todo, além de manifestações simbólicas no exterior, foram centenas de milhares de pessoas nas ruas, o que mostra que o movimento social brasileiro, setores importantes da sociedade brasileira estão decididos a não esperar passivamente até 2022 assistindo o genocídio. Nós chegamos a 550 mil mortos. Essa semana saiu um dado que me tocou muito, acho que a todos nós, 130 mil crianças órfãs no Brasil da pandemia que perderam pai e mãe. É um cenário muito crítico e, além de tudo, o Bolsonaro ameaçando com golpismo, com essa narrativa do voto impresso, de que não vai ter eleição em 22 se não for do jeito que ele quer. Então, aí das ruas tem um duplo papel. O papel de pressionar o Arthur Lira pelo impeachment, e desde a primeira manifestação nós conseguimos colocar o tema do impeachment na agenda política do país, o Arthur Lira tem sido mais pressionado, mas também o papel de fazer uma espécie de uma demonstração de força, uma muralha, dizendo que a gente não vai aceitar qualquer tipo de golpismo, que a sociedade brasileira está mobilizada. Nesse sentido, as manifestações têm cumprido um papel muito importante nesse momento e vão continuar. Schelp. Eu queria aproveitar e perguntar para o Boulos sobre isso, sobre essa questão da disposição do presidente da Câmara, Arthur Lira, de colocar em pauta impeachment, considerando que, ainda que ele já tenha falado que não vai fazer isso, né, ele já deu vários indícios, inclusive em uma entrevista para mim, ele falou que não via fato novo que justificasse, mesmo com todas as denúncias de corrupção, agora aparecendo na CPI da Covid-19, para colocar o impeachment em votação. Boulos, você não considera que também, por parte da esquerda, por exemplo, o candidato do PT, provável candidato do PT à presidência do ano que vem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem falado a favor do impeachment, mas que na prática não tem feito grandes esforços para pressionar por isso, porque se favorece, né, com um cenário em que ele vá para o segundo turno com Bolsonaro. Como que você avalia isso? Diogo, primeiro em relação ao Arthur Lira, as manifestações vão no sentido de pressionar. É evidente que a gente sabe que não é da vontade do Arthur Lira colocar o impeachment para votar. Não porque ele não veja fato novo, eu não acho que a questão se dê num âmbito tão republicano, mas porque ele tem ganho ministérios a rodo, o partido dele acabou de ganhar também o Ministério da Casa Civil, e porque essa turma tem manejado um naco do orçamento maior do que em qualquer outro momento da história. Fizeram um orçamento secreto, 3 bilhões, a história dos tratores superfaturados, uma quantidade absurda de emendas. E é isso que tem mantido, de algum modo, o Arthur Lira e o Centrão ainda com o Bolsonaro. Agora, a gente tem que analisar historicamente qual é a postura do Centrão. Quando o barco está afundando, né, aquela velha história, né, o Centrão pode até carregar o caixão, mas não vai ser enterrado junto. Quando o barco está afundando e um presidente, um governo vira tóxico e a popularidade do Bolsonaro tem caído muito fortemente, de forma muito consistente, eles também vão fazer o cálculo eleitoral. Então, eu acho que existe ainda uma possibilidade do impeachment e é para isso que a gente trabalha nas mobilizações. Em relação ao Lula e ao PT, o Diogo, sim, o PT tem convocado as mobilizações, né, como todos os outros partidos. O PSOL tem convocado desde a primeira, tem uma unidade no campo político da esquerda. Eu acho que seria um equívoco profundo qualquer setor da oposição no Brasil apostar nessa ideia de sangrar o Bolsonaro. Quem está sangrando hoje é o país.
em todos os sentidos, né? Sangrando na saúde pública, sangrando na volta da fome, na situação econômica, no risco de golpismo político. A cada dia que o Bolsonaro permanece no governo, ele consegue ganhar mais força para poder preparar esse enredo e essa articulação golpista. Então, essa tática de deixar rolar para desgastá-lo seria uma tática profundamente equivocada, não é a tática da oposição hoje.